Hoje o Corinthians vai jogar e tem a vantagem, né? Vai jogar na Neoquímica, a Neoquímica vai estar lotada e a Copa Sul-Americana tem sido para o Corinthians internamente assim uma espécie de desafogo, né? Em relação a resultados do Brasileirão que não estão vindo. Mas é um trabalho, é um processo. Hoje também o Corinthians vai jogar com o que tem de melhor e tem alguns desfalques importantes, né? Jogadores que estão lesionados já. Mas o Corinthians no mercado segue trabalhando. Então, como você disse, Domi, tem o Martinez, que já está no Brasil, tem o Hernández, o atacante espanhol, que já está fazendo exames médicos. E ontem eu conversei com uma pessoa do Corinthians, uma fonte do Corinthians da alta cúpula, que me dizia o seguinte: é, não dá para dizer que o Corinthians fecha totalmente a porta para as contratações, mas vai diminuir muito, vai esfriar, vai colocar o pé no freio em relação a sair contratando aquela coisa toda. Aí eu perguntei quais são as posições que o Corinthians entende que precisa se tiver a tal da oportunidade de mercado. É um jogador de lado de campo que é um pedido do Ramon Dias e um lateral esquerdo. Então o Corinthians fecha essas duas contratações, que são contratações importantes de posições carentes, mas vai olhar essas oportunidades de mercado para trazer nas posições que, por exemplo, o Ramon Dias quer um jogador de lado de campo. Então o Corinthians não vai injetar grana, vai olhar para a base da oportunidade de mercado, mas vai esfriar muito a busca como estava on no mercado. Vamos recapitular, né? Foi atrás do Plata, foi atrás do Cuéllar, né? E acabou fechando com outras opções pela questão financeira. Então o Corinthians vai priorizar principalmente jogadores também que estejam numa situação de empréstimo, por exemplo, que não estejam sendo utilizados nos clubes, ou então jogadores livres no mercado. O Corinthians não vai tentar, por exemplo, negociar com o Al Saad, essa negociação maluca de aumentar, diminuir oferta, tempo de pagamento, como se tentou o Plata e até mesmo o Alex Arce, né, que é da LDU, que é um clube que tem grana. Então, assim, é muito difícil para o Corinthians essa questão do mercado, vai continuar, mas vai dar uma boa esfriada depois da vinda desses dois jogadores, o colombiano e o espanhol. O PVC, e hoje quem passa, na sua opinião? E temos prancheta do Corinthians de Ramon Dias? Temos. Hoje não temos Samir, né? Vamos lá. Ou temos Prancheta. Eu acho que passa o Corinthians. Então vamos. Vamos lá. Você acha que passa o Corinthians? Passa o Corinthians. Passa o Corinthians e passa o Grêmio. E você, André Hernan? Eu acho que hoje o Corinthians classifica, e acho que o Grêmio também. Acho que o Grêmio vai mais forte. Eu acho que o Corinthians vai passar e o Grêmio também, mas eu faço uma ressalva à questão do Grêmio que não vai ser fácil. Mas eu tô com o PVC nessa. Aqui na nossa enquete, 36% acham que passam Bragantino e Grêmio, 30% Corinthians e Grêmio, 20% Corinthians e Fluminense e só 14% Bragantino e Fluminense. Mas pode continuar votando, tá? Que daqui a pouco eu dou mais parcial. Vamos rodar a vinheta então da prancheta do PVC? Tem uma diferença fundamental quando joga o André Ramalho e quando não joga o André Ramalho. A tendência é não jogar o André Ramalho hoje. Então, o time atacando, deve atacar um pouco mais para jogar em Itaquera, ele passa a ter um 3-4-3 com três zagueiros mesmo, Kaká, Félix Torres e Gustavo Henrique. Estou falando pela prévia. Claro que o Ramon Dias pode mexer nesse time na hora H, mas pela prévia são 7 jogadores repetidos em relação ao Maracanã na semana passada. O Souza, Kaká, Félix Torres, Rian, Charles, Garro e Pedro Raul, teoricamente. Sem Thales Magno, se o Thales Magno não conseguir jogar, você perde a profundidade do lado do campo, porque o Thales Magno abre o jogo, começou pelo lado esquerdo com o Fluminense, depois ele vem para o lado direito e dos dois jeitos ele aprofunda muito o jogo, ou oferecendo o corredor para o Fagner jogar, ou ele próprio caindo para o lado do campo, pela direita ou pela esquerda, principalmente pelo lado esquerdo, que ele gosta mais. Fato é que, com o André Ramalho, num jogo como o de hoje,
O André Ramalho sai da função de líbero e vira volante. Muda o sistema na hora, só dando um passo. Não é o que deve acontecer hoje, porque o André Ramalho não começa jogando. Seria bom se o André Ramalho pudesse jogar, porque você joga defendendo do Bragantino com 3 zagueiros e atacando com 2 zagueiros só. O Bragantino tem só um atacante enfiado. Então não precisa de 3 zagueiros para fazer a marcação quando o time sai para jogar. Melhor seria ter o André Ramalho. Ah, mas o André Ramalho não tem condição física para isso. Aí vai ter que jogar com os 3 zagueiros ou abrir mão de um segundo. Só que o Ranieri também está machucado, que é outro jogador que poderia fazer uma função parecida. Esse é um problema do Corinthians para poder atacar o Bragantino. Mesmo assim, a tendência, jogando em casa, mesmo ainda com vantagem do empate, a tendência do Corinthians é atacar com 3 zagueiros e liberando os 2 alas. Boa, PVC, muito obrigada. O Ian Noah diz aqui que você passou acrílico na prancheta, agora é uma prancheta sintética. Muito bom. É a luz. É a luz. Hernan, vamos falar um pouco do São Paulo? De Vamos. Mário Rui, que está se aproximando de um acerto, e enfim, teremos um outro lateral esquerdo no São Paulo? O São Paulo está trabalhando forte e a tendência é que o Mário Rui vista a camisa do São Paulo, seja jogador do São Paulo. Não conseguiram hoje de manhã ainda me cravar que já está fechado ou que já está aquele famoso só falta assinar, mas é um jogador que o São Paulo mantém ótimas conversas. O que está faltando ali, o que está pegando nesse momento? É a questão do Mário Rui sair do Napoli livre, né? E aí o São Paulo faria um contrato com um jogador livre no mercado para assinar um contrato de 2 temporadas. Pelo menos é isso que vem negociando. É um jogador que tem muita experiência, é um jogador de 33 anos, e eu ouvi algo muito interessante nos bastidores do São Paulo, que é uma contratação à la Rafinha. É um jogador que chega para ter esse espírito vencedor e essa coisa da liderança, como o Rafinha deu quando chegou ao São Paulo. Ah, mas o Rafinha é brasileiro, conhece São Paulo, tem raiz, era torcedor de quando era moleque. Agora está vindo um português, um jogador que não conhece futebol brasileiro. Mas o São Paulo, dentro daquela análise do desempenho do jogador, a análise também da personalidade do atleta, mapeou-se então que o Mário Rui é um jogador que tem o perfil de elenco hoje que o São Paulo tem, que é aquela coisa, não é um jogador que se entrega numa derrota, tá tudo certo numa derrota e vamos para o jogo seguinte. É um jogador que tem, como se fala, por exemplo, ou como o Zubeldia deve falar, hierarquia, que é um jogador que tem essa personalidade forte, é um jogador que tem essa liderança dentro do grupo, exerce essa liderança e é um jogador que tem uma experiência. Então você tem um jogador que tem essa experiência de jogar na Europa, tem essa cultura diferente, esse olhar diferente, chega aqui com todos esses requisitos, então o São Paulo entendeu que era uma ótima oportunidade de chegar nele e as conversas estão acontecendo. Meu feeling, meu palpite, acho que essa negociação sai até sexta-feira. PVC, qual nota para essa contratação? Eu acho 6, pela idade e porque ele não está nesse momento jogando, mas é um jogador que tem. Eu não gosto dessa palavra hierarquia da maneira que a gente está usando, Hernando, mas não quer dizer, não estou certo disso ou errado. É que os argentinos usam a palavra hierarquia, que eu acho que, para nós, o sinônimo seria protagonismo. É um jogador eles chamam jogador de hierarquia. Hierarquia no português nosso de cada dia é você respeitar um limite, né, de chefia, de escada. Eu entendo como protagonismo. E eu acho que ele pode ser esse protagonista pela idade. Ele tem o espírito vencedor. Ele foi campeão pelo Napoli. Ele jogou Liga das Nações. Ele jogou Copa do Mundo por Portugal. Não entrou em campo, mas ele estava no grupo de Portugal na Copa do Mundo de 2018. Então, eu acho que ele tem muita coisa. Só que ele tem 33 anos. É importante trazer agora, se o valor pago de salário, o valor mensal desembolsado é menor do que qualquer outro, o São Paulo não entende que o Patrick seja um reserva. O Patrick se machucou, quebrou a clavícula, mas independentemente disso,
O São Paulo não estava enxergando o Patrick, jogador campeão mundial sub-17, um jogador faminto para se desenvolver profundamente no futebol. Então precisa de lateral esquerdo. Eu não sei se ele vai ser o titular do ano que vem, o Mário Rui. Outra coisa que se diz também é que negociar com o Napoli ou com napolitanos é sempre muito difícil, que é o que ainda dificulta o negócio daqui até o final da semana. Mas eu senti, com o Hernan, os dirigentes do São Paulo mais otimistas em relação a sacramentar o negócio do que estavam na semana passada. A gente discutiu no intervalo, nos bastidores, né? A história do Juan Fran. Eu acho parecido com o Juan Fran. Você tem uma expectativa muito grande, mas ele tem uma idade, uma adaptação que podem atravancar um pouco o desenvolvimento dele aqui. A ver. Agora, precisa contratar um lateral. Então é ele. Não, e só um detalhe, só um detalhe dessa questão da hierarquia. Eu ouço desde criança essa palavra, que é usada mais nos países portenhos do que propriamente no Chile, ou na Bolívia, ou na Colômbia, por exemplo. Hierarquia, né, que é diferente do hierarquia na grafia, né, com J. E ela tem essa questão do protagonismo, mas ela tem também aquela coisa do cara que bate a mão na mesa e fala assim, agora é comigo. Que é Liderança. diferente do protagonista. É a liderança, é o cara que chega e fala assim, eu resolvo. E aí, quando eu ouço assim, é muito do Rafinha, o Rafinha foi o cara que chegou e falou assim, ó, bateu a mão na mesa e falou assim, agora é comigo, deixa que eu resolvo. Então é mais ou menos Essa isso. conversa, essa conversa, na verdade, quando a gente está falando de hierarquia, a gente está discutindo menos futebol e mais língua portuguesa. O professor Pasquale tem uma definição. O professor Pasquale tem uma definição que eu adoro. Ele fala sobre quando a gente usa uma palavra estrangeira e adapta e usa no vocabulário brasileiro. Quando você tem uma palavra que não significa, que não tem um sinônimo no Brasil. Por exemplo, dumping. O que é dumping? Fazer um cartel para que os preços de uma determinada mercadoria não tem uma palavra. Aí você usa dumping. Aí você vai no mercado publicitário, o publicitário fala: o meu target é não sei o quê. Mas target é alvo. Por que você vai falar target? Você tem alvo. Então, é uma discussão mais de língua portuguesa. Eu acho que a hierarquia que os argentinos dizem, no Brasil, ou é liderança ou é protagonismo. A gente tem palavras que representam isso aqui sem precisar trazer essa palavra, entendeu? Até porque hierarquia, no nosso idioma, no nosso dia a dia, ele tem um sentido diferente de liderança. Né? É outra coisa.